agora vamos falar com o Sérgio Coutinho, diretor da Escola Superior de Advocacia, as oportunidades dos cursos, além da participação, pela primeira vez inédita, na Bienal do Livro da entidade, que começa na próxima sexta-feira, a Bienal. Muito bom dia. Bom dia. Quais são os cursos que vocês oferecem lá na Escola Superior? No momento, nós temos uma programação diversificada de cursos em três naturezas. Temos uma programação de cursos telepresenciais, de 10 a 15 opções de cursos por mês acontecendo. Temos, pelo menos uma vez por mês, um curso presencial de curta duração, 2 a 3 dias ocorrendo, mas onde nós estamos realmente diversificando, inovando mais, é que agora nós estamos abrindo de uma só vez 4 opções de cursos de pós-graduação para advogados. Temos cursos em Direito Constitucional e Administrativo, Penal e Processo Penal, Direito Processual e Direito Previdenciário. Todos esses 4 em convênio com a FITS. E estamos com 2 MBAs em convênio com a FAT também, todos com inscrições abertas. Poxa, é bastante movimentado, né, a escola? Bastante movimentada, a equipe não para realmente. Qual o tamanho disso aí? Quantos alunos? Temos uma média, trabalhamos sempre com a perspectiva de aproximadamente 35, 40 alunos por turma, para não ficar algo lotado, para não ficar algo desagradável aos alunos normalmente. E Alagoas é renomada mundialmente através de Pontes de Miranda, né? A escola visa essa preparação da robustez ao conhecimento. A escola tem uma preocupação constante com isso. Tanto que agora, pela primeira vez, teremos uma participação nossa na Bienal Internacional do Livro de Alagoas, com programação própria. Nossa programação própria começará no sábado, no domingo, onde nós teremos um seminário durante a noite, a partir das 19 horas, todo dedicado a uma grande homenagem a um dos maiores juristas do mundo, que é alagoano, Pontes de Miranda. Teremos o relançamento de sua obra Tratado de Direito Privado, com uma grande atualização. E durante a semana, diversos lançamentos de livros de autores advogados alagoanos. Essa referência parece orgulhar a todos, né? Ah, sempre, sempre. Esse seminário tem convidados ou será ministrado por alagoanos que atuam aqui? Ah, sim. Teremos a presença do professor Marcos Serra Júnior, que é com o professor Marcos Bernardes de Mello. Eles dois são os atualizadores da obra, Tratado de Direito Privado, um esforço heróico que eles tiveram, imenso que eles tiveram, em comparar o direito daquela época, da edição da obra, com como está a legislação civil hoje. E a presença do professor Adroaldo Catão, que é diretor da Escola Superior de Advocacia, que vai apresentar também um livro próprio dele, sobre a obra de Pontes de Miranda. E olha que, através das jurisprudências, né, o direito muda constantemente, né? Embora em alguns países nós temos uma carta magna e todo um direito civil penal que nunca mudou, né? Exato. Mas tivemos agora que atualizar porque existem outros tipos de crime, né? Por exemplo, a tecnologia forçou até mesmo a inovação com relação ao direito. Exato. E para podermos dar conta de mudanças tão rápidas, tão constantes, não só na legislação, não só na jurisprudência, mas no ponto de vista, no modo de interpretar o direito, que nós precisamos ter sempre essa preocupação. Somos aproximadamente 10 advogados integrando a ESA, com a grande preocupação de poder trazer atualização das mais diversas formas. Por isso, até teremos agora em Alagoas, dias 6 e 7 de novembro, o Congresso Nacional, pelos 25 anos da Constituição, em que essas transformações do direito constitucional e as possibilidades para o futuro poderão ser expostas por grandes nomes do direito nacional. Não só tecnologia, mas também conceitos, né? Aquilo que se imagina socialmente em mutação é a própria evolução. O Brasil não tinha manifestações como as que estão acontecendo agora. Alguma coisa do direito privado, do direito público, das ações. O direito precisa acompanhar tudo isso. Ele precisa estar com uma atualização diária. As carreiras jurídicas não são, como acontece em muitas outras áreas, aptas para ter algumas capacitações, uma atualização 1 ou 2 vezes por ano, porque subitamente uma mudança numa lei, uma mudança no entendimento de um tribunal, pode derrubar uma estante inteira.
de obras, pode alterar completamente referências. E no dia seguinte, o advogado já terá um cliente na porta dele querendo uma explicação sobre o que aconteceu. E como, de certa maneira, né, e seguindo o exemplo de que aconteceu com a história do mensalão, né, usar um recurso internacional, um tratado internacional, para a referência do voto. Ou seja, embargos infringentes, uma coisa que a gente não tinha essa convivência. É curioso, porque desde as manifestações de junho nós estamos percebendo a defesa dos próprios direitos, a luta por acesso à justiça, não sendo só um acesso ao judiciário, mas uma luta por participação política, participação popular, uma conscientização cada vez maior das próprias possibilidades. Essa situação que o senhor ressalta, da constante atualização, força o profissional a estar se reciclando a cada dia, né? A Escola Superior da Advocacia é um dos elementos. Temos outras estruturas, mas capitaneada por vocês, eu diria que na consonância do que acontece, né? Havia uma reivindicação, os advogados sugerem temas? O tempo inteiro. O tempo inteiro. Temos espaço aberto para isso e temos recebido propostas o tempo inteiro. Podemos a qualquer momento organizar palestras com advogados. A demanda é tão grande que nós criamos um programa próprio de palestras, já com várias edições em Maceió e em Arapiraca. Esse é um aspecto interessante para frisar. É a primeira vez também que a Escola de Advocacia tem uma atuação marcante no interior. Nós teremos uma turma de pós-graduação em Arapiraca. Temos já um programa, Quartas Jurídicas, com palestras mensais também em Arapiraca. Começaremos logo cursos de curta duração também, para poder movimentar também a advocacia no interior. Porque a carência é muito grande, a preocupação dos advogados é contínua e nossos canais são abertos. E há uma remuneração, digo assim, há um investimento que o advogado faz quando ele vai na escola, na sua própria entidade? O investimento que ele tem, que está sempre abaixo do mercado, sempre abaixo da concorrência, porque não é a finalidade da ESA ter lucro, nós não somos uma empresa, nós temos convênios, parceiros, mas cientes dessas limitações, nós temos um desconto especial sempre nas nossas atividades, nos nossos cursos para advogados. E até uma coisa inovadora também. Nesse congresso nacional que teremos agora no começo de novembro, há um preço para advogado, um preço para estudante e um preço para advogado iniciante. Nós queremos atrair essa perspectiva de uma atualização constante para aqueles que já estão ingressando na advocacia. Tem uma visão diferente de mercado, né? Porque um advogado que já está no mercado há muito tempo, ele tem toda uma carteira de clientes, ele tem o seu escritório montado, o estudante está querendo ir, mas tem um advogado, que é o advogado principiante, que ele, às vezes ele começa, mas tem pouco fôlego ali, naquele início, precisa muito do apoio. Ainda está se colocando no mercado, ainda está descobrindo o que é advocacia. Então, precisamos dar atenção a ele em diversas etapas da formação. Não podemos esperar que ele tire dúvidas conosco, porque ele já está preparado, por ter a carteira da OAB, para tirar dúvidas de outras pessoas. Precisamos atualizá-lo continuamente, à medida que os problemas surjam. Até ele chegar a advogado principiante e já estar na Escola Superior da Advocacia, ele passou por fortes etapas, né? Exato. Primeiro a construção da formação, a graduação, depois a conclusão de curso, propriamente dito, além da prova a prova da OAB, que é a cada dia mais estressante, mais cansativa para esses mesmos advogados iniciantes. É interessante que, ao tempo em que há uma relação diante da necessidade da conveniência do governo, um afrouxamento para a liberação de médicos estrangeiros, retirando, inclusive, dos conselhos, né, do CRM, essa situação de averiguar o diploma e liberar a atuação do profissional estrangeiro aqui. Mas me parece mais forte essa questão construída pelos advogados com relação ao OAB, porque interferências já aconteceram, juízes querendo derrubar que a OAB não fizesse a prova, né? E me parece uma coisa muito consolidada e que traz essa mão de ferro, né?
com relação à formação, não só na atuação, mas a formação e a passagem de um ciclo para outro, porque a responsabilidade também cai em torno do corpo advogado. Como bem mostrava o Dr. Daniel há pouco, falando sobre o papel da defensoria, as carreiras jurídicas são centrais para que qualquer cidadão brasileiro possa reivindicar seus direitos. Então, nós termos o cuidado de uma boa triagem, uma boa seleção daqueles mais aptos à atividade é fundamental para a sociedade brasileira. Não podemos deixar de lado isso. Não haveria como, com as mudanças que tem quanto a princípios, quanto à organização legislativa de um país para outro, importarmos profissionais. Seria muito mais fácil para a OAB não ter a prova. Muitas vezes surge o boato, surgem mitos, a OAB estaria se enriquecendo com isso. Se enriqueceria muito mais com a anuidade de todos, se todos pudessem entrar diretamente. Nós deixamos do lado de fora um número imenso de profissionais, mas tem 3 oportunidades por ano para se aperfeiçoando, verificando onde não estavam tão bem, passar na seleção seguinte. Vocês têm ideia de quantos são reprovados? Tiveram essa preocupação de juntar números estatísticos? Isso varia bastante. Podemos ter 70% em uma seleção, 80% em outra. Tivemos um alerta quando encostou nacionalmente nos 90%. Era sinal de que o grau de dificuldade da prova não estava razoável. Hoje em dia estamos considerando normalmente como uma média razoável algo entre 60% e 70% de reprovação, porque também o número de instituições de ensino superior em direito é crescente e isso nos faz poder ter um diálogo com as instituições para que formem bem os profissionais de carreira jurídica. Aliás, essa discussão ela é bastante antiga, né? Como nós estamos formando os nossos advogados. Exato, antiga e complexa. Nós procuramos não dar soluções rápidas, não dar vacinas para a questão, mas nos aproximar das instituições de ensino por comissões próprias que a OAB tem para isso, para um diálogo contínuo. Nas últimas semanas tem acontecido muitas audiências públicas sobre mudanças no ensino jurídico. Estamos juntando em cada estado, já tivemos uma em Alagoas nos últimos meses, para levar sugestões ao MEC. Não é algo da OAB para o Ministério, mas ouvindo os interlocutores, ouvindo o estudante, ouvindo o professor de direito, ouvindo a faculdade, para podermos trabalhar juntos. Esse entendimento é bastante facilitado, até pelo nível de compreensão. Por exemplo, coordenadores de cursos são advogados que são atuantes, alguns momentaneamente mais na carreira acadêmica, outros mais um pouco no mercado. Isso facilita, né, o entendimento e a relação entre a OAB, a preocupação da formação e até mesmo a formação desses advogados. Temos uma linguagem comum por sermos colegas de formação. Facilita bastante, de fato, o diálogo. Bom, a ideia de ir para a Bienal, como foi que cresceu dentro da ordem? Pela quantidade de membros da gestão atual da OAB que tem livros publicados, por termos tantos professores, pesquisadores da área jurídica dentro da OAB. Nosso presidente atual é professor de Direito Constitucional há muito tempo, é coordenador científico do nosso Congresso Nacional da OAB de novembro. Então, veio quase que naturalmente. Conversávamos entre nós, vimos que havia uma necessidade, então abrimos uma chamada pública pelo Facebook, pelo site da OAB, recebemos interessados, distribuímos em uma programação. Agora estaremos no domingo com esse congresso, a que eu me referia, durante a noite, e durante a semana da Bienal estaremos à tarde com sessões de autógrafos no estande da Edufal e à noite com sessões de autógrafos no estande da Nova Livraria. Então, não estaremos com estande próprio para não ficarmos parados em um lugar. São muitas atividades para nós podermos ficar bem acomodados. Então, assim dá uma dinâmica interessante para o nosso trabalho. Agora, o nome da advocacia alagoana, ela ocasiona densidade desde Pontes de Miranda, mas, sobremaneira, nos últimos tempos, com a presença de advogados alagoanos em Brasília, principalmente na área eleitoral. Né? Isso repercute com relação à preocupação aqui da ordem, até chegar a hora, nós temos um alagoano que chegou a isso aí, nós precisamos continuar essa carreira, nessa vertente. Repercute muito. Nós temos uma cultura jurídica muito sólida, nós temos grandes nomes continuamente no direito nacional. Não é visto como um dos estados mais pobres
da federação quando se trata da produção de conhecimento. Nós temos esse cuidado de preencher quase toda a semana da Bienal, de diversificar o número de módulos das nossas pós-graduações para poder mostrar o maior número de bons professores, para mostrar isso, que produzimos também conhecimento. Temos uma atividade contínua para explicar melhor o direito. O acesso à escola de advocacia, até mesmo para que aquele advogado principiante ou estudante que ainda não tem essa informação, evidentemente pode ter escorregado essa informação dele, como é que é esse acesso? Nosso acesso é bem fácil. Até convido todos que estão nos assistindo a visitar nosso site, nossa página no Facebook. Nós vamos ter um site próprio logo, mas vimos que todos estão no Facebook. Então, facebook.com/ESA-Alagoas. Se preferirem, pode tirar dúvidas no horário comercial conosco sobre nossas atividades pelo telefone 2121-3232. É muito fácil entrar em contato conosco continuamente. E para o seminário e a participação na Bienal? Pelo site da UAB é possível ter a inscrição nesse seminário, é um grande banner na página da UAB. Para as inscrições nos nossos cursos de pós-graduação e de curta duração, basta o contato por meio ou do site da FITS, ou do site da FAT, ou por meio do site da própria UAB. Quem tiver qualquer dúvida, mandando uma mensagem pela nossa página no Facebook, rapidamente nós responderemos. Doutor Sérgio, muito obrigado por ter vindo hoje aqui. Eu que agradeço. Bom dia para o senhor. Bom dia.